Eu continuo achando a história do Loki matar o pai simplesmente muito estranha. Eu não conheço ninguém que matou o pai e que é amigo dos animais. Por isso, eu resolvi ir atrás da fonte da vergonha de Elbaf. Freud tem uma frase interessante. O pai da psicanálise acreditava que cada geração tinha uma predisposição física a se revoltar contra a autoridade patriarcal em dado momento da sua vida. Ainda segundo ele, abre aspas, um herói é o homem que se opõe masculamente contra o seu pai e, no fim, vitoriosamente o supera. Bom, não precisamos concordar com Freud para notar que durante a história o conflito entre pai e filho, ainda mais com questões de sucessão e legado em jogo, são um clássico. De Édipo nos mitos da Grécia Antiga e nas páginas da psicanálise moderna, a série aclamada pela crítica que acabou no ano passado, Succession, que trata justamente dos conflitos entre o patriarca e seus filhos, que também são a sua linha de sucessores. Como diria o Break, não é segredo. E do nome do rei Harold, da circunstância do aprisionamento de Loki, da escrita e dos tópicos que Oda trabalhou na história, juntando esses elementos, é possível descobrir o enredo secreto de Elbaf, porque Harold é um nome famoso, e ironicamente, no mundo de One Piece, ele pode ter trazido para dentro da Terra dos Gigantes uma maldição que atormenta Loki apenas como alcunha, porque por trás das suas bandagens, o príncipe pode ter enxergado um mal que nenhum gigante ainda se deparou. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek. Olha só, trazendo uma teoriazinha do Joe, link na descrição. Não é minha, mas eu acho que tem alguma coisa bem interessante aí. Uma parte bem inicial de Elbaf, então pode ser um grande acerto. Fique esperto. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve, comenta aí alguma besteira, eu vou ler e eu vou apreciar. E Alanzito, chama a vinheta pra teoria. Também Elbaf, a gente viu no capítulo 1130 que o rei Harold está morto. Na verdade, foi morto pelo seu próprio filho, o príncipe amaldiçoado Loki. E a gente não sabe muito mais coisas sobre ele. Basicamente, a gente só sabe o nome. E é nisso que a gente vai construir a teoria, porque o nome talvez seja o suficiente. O Oda adora fazer paralelos com figuras históricas da vida real e colocar o nome que espelha as temáticas da vida desse personagem. E talvez seja exatamente isso que ele esteja fazendo com o rei Harold, que foi um hiper famoso rei viking ali do século XI. Ele que também foi rei da Noruega, conhecido como Harald Hardrada, ou como Harald Sigurdsson, ou simplesmente Harald o III. Mas saibam que a sua ascensão ao trono da Noruega não foi simples. Em 1028 d.C., o rei Harold e o seu irmão Olaf são exilados da sua terra natal. E qual o motivo, você se pergunta? Pois é, porque os dois se rebelaram contra o monarca, o seu pai, na época. Olha aí de novo a temática se repetindo pela história. Foi aí que Harold fugiu para Kievan Rus, uma grande região que na época ia do norte da atual Finlândia ao sul da atual Crimeia, e tem esse nome que foi cravado por historiadores russos do século XIX, justamente porque Kiev era a principal cidade ali no meio do território. É lá então que o futuro rei Harold é apadrinhado por um parente distante chamado de Yaroslav o Sábio. Yaroslav era o grande príncipe de Kiev, título dado ao monarca que comandava Kievan Rus na época. Então, observando os talentos de Harold para a guerra, decidiu promover uma posição de comando, o tornando capitão dos seus exércitos. É a partir daí que, pela história, o rei Harold começa a ser reconhecido como um grande guerreiro, realmente alguém diferenciado. Em pouco tempo, ele decide atacar Constantinopla, que é a capital do Império Romano do Leste, a capital do Império Bizantino na época. E eles têm uma característica que não é tão comum no território nesse período, mas que vai ser muito importante para a nossa teoria. O Império Bizantino ainda carregava muitas tradições e semelhanças culturais ao Império Romano do Ocidente, que caiu muitos séculos no passado. Entre elas, claro, o cristianismo como religião oficial. E você pode imaginar que o rei Harold não devia ser cristão, né? Afinal, ele era um viking, ele era alguém vindo da Noruega. Mas, pasmem, a partir de 750, quando os vikings realmente começam a ter várias excursões por vários lugares da Europa, existe também um processo de
cristianização de diversos reis e líderes vikings, que, porque têm contato com essa forma de religião com outros povos, sejam povos que eles dominaram, ou que eles assimilaram, ou que eles simplesmente estavam fazendo comércio com, esse fenômeno passou a acontecer. Se você gosta de anime, você sabe que em Vinland Saga um pouco desse processo é descrito, né? O rei Canute já é um rei cristão. E na vida real, a essa altura, sim, o rei Harold já era cristão e foi batizado desde a sua nascença como tal na sua religião. Mas em One Piece, os contextos religiosos são um pouco diferentes e eu acho que isso tem um propósito específico para a história de Elbaf. Bom, nós sabemos que a temática filhos que se rebelam contra pais é uma clássica. E foi exatamente isso que aconteceu na história real. Então, nada impede que, de fato, o rei Harold de One Piece tenha eventualmente se rebelado contra o seu pai e decidido tomar os mares por um período para depois voltar aclamado como verdadeiro rei de Elbaf, depois de provar o seu valor nos mares do Novo Mundo. Culturalmente, isso bate muito com os vikings da história real, porque eles precisavam muitas vezes de uma prova de valor, uma prova de força, realmente uma conquista militar para dar uma posição de poder a um monarca. No entanto, em One Piece sabemos que em certo momento o rei Harold decide condenar o seu próprio filho à morte pela cruz. E claro, é impossível escapar do simbolismo cristão, mas como eu comentei no review, em One Piece, essa forma de execução é mais ligada aos Tenryubitos, aos dragões celestiais, do que figuras que realmente parecem ser cristãs na obra. O melhor exemplo recente é Sam Figarland Garlin crucificando Sam Osgard pela pachorra de ter impedido o sequestro da princesa Shirahoshi pelo babaca do San Carlos. Então em One Piece parece que os Tenryubitos se apropriaram da iconografia cristã para cometer os seus crimes, né? Mas claramente é uma versão perversa e distorcida. Se você for lembrar, durante o flashback do Kuma, podemos ver como a crença em Nika é relegada aos escravos, mais especificamente ao grupo dos bucaneiros, que carregam o sangue dos gigantes. Mas se para os bucaneiros existir já é um crime aos olhos do governo mundial, a crença religiosa é algo extremamente particular e quase secreto, por medo das retaliações e torturas sofridas nas mãos dos seus captores. E Oda vai construindo o mundo com muita sofisticação, com muito detalhe, com muita nuance. É por isso que o Rusru acha que Nika tem a ver com os escravos, que tem a ver com os tritões, para surpresa do Jinbe, porque de fato Nika não tem nada a ver com os tritões diretamente. E porque era cultuado por outros povos que também estavam em condição de escravidão, gerou essa confusão toda na cabecinha minúscula do Rusru. Mas por trás de toda essa escuridão, podemos notar na história que os gigantes cultuam diversos deuses, que parecem se relacionar diretamente com a natureza. Elbaf, por exemplo, é o nome de um deus, como vimos Dory explicar para os Chapéus de Palha lá em Little Garden. Isso se correlaciona aos vikings da vida real, que cultuam Thor, Odin, Freya, Heidel e mais uma cabeçada de deus, criatura mística, criatura lendária e muito mais. Em contrapartida, em One Piece, os dragões celestiais não acreditam em Deus ou deuses. Eles acreditam que eles mesmos são as figuras divinas, como a gente viu o almirante Gado Verde em Wano bradar para todos, falando que os dragões celestiais são deuses. Boa, Gado Verde! Mas será mesmo? A gente ainda não sabe a resposta para o motivo do conflito entre o Loki e o rei Harold. Mas será que não tem religião envolvido nisso? Será que em seu tempo exilado, o rei Harold não pode ter se convertido para a crença dos dragões celestiais? Ao invés do cristianismo da Idade Média, uma versão perversa que coloca um grupo de indivíduos no topo hierárquico divino, que coloca os Tenryubitos acima de tudo e de todos. Pensa comigo, sendo o dono, o protetor de uma fruta lendária, de um povo gigante que é de um lugar de hiper difícil acesso, que eram aliados do Reino Antigo no passado, o que tudo indica, é completamente único, é uma oportunidade absurda conseguir controlar essa figura política para o governo mundial. Ajudaria demais Imu nos seus planos. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com o rei Harold, porque se ele tem o mesmo paralelo de ter sido exilado e passado um tempo fora, ele também estava exposto a qualquer tipo de manipulação. Isso não seria novidade no mundo de One Piece, na verdade é um dos enredos favoritos do Oda. No último capítulo 1131, ele desenhou marotamente Doflamingo, um ex-dragão celestial, controlando com seus fios o príncipe gigante Hajirudin,
representando os acontecimentos em Dressrosa. Mas e se isso for um foreshadow para algo que também aconteceu em Elbaf? Caso o amado rei Harald tenha voltado, aclamado pelo seu povo, mas apenas aquele próximo ao rei pudesse entender como ele voltou mudado, como agora suas crenças diferem completamente da raiz de Elbaf, da árvore Adão e dos outros símbolos que guiam a cultura local. Isso poderia expor Loki, o príncipe amaldiçoado, a uma verdadeira tragédia grega. Porque entre sua terrível reputação e a figura real que está conversando com Luffy, o Loki ainda deixa muitas dúvidas. Pode ter vários motivos, ele pode estar tentando ser legal com Luffy para escapar, ele pode de fato ser um psicopata, assassino violento e está simplesmente agindo de maneira mais calma porque está completamente preso. Ele pode ter ficado amigo dos animais simplesmente porque ele dava comida ou porque eles ficavam com os restos dele. Existem N motivos que podem pintar Loki simplesmente como um vilão e pronto. Mas eu ainda tô achando muito estranho e eu tô achando que ele ser, na verdade, incompreendido pelos seus atos do passado pode ser a nossa maior resposta até então. O príncipe parece obcecado com a ideia de ser o próprio deus do sol. Então podemos assumir que a fruta que ele comeu, o suposto motivo dele ter matado seu pai, esteja diretamente conectada a esse conceito. Por mais que o Luffy seja quem de fato é o deus do sol, Nika nesse exato momento. Então digamos que o rei Harald volte, mas só o Loki descubra o seu verdadeiro plano, que é entregar essa fruta lendária, passada de geração em geração, de volta para o governo mundial, dando muito poder e capacidade para o Imu de fazer o que quiser com o Elbaf a partir daí. Será que o Loki descobriu esse plano e teve que ir contra o seu próprio pai, fazendo um conflito que acabou gerando a sua própria morte? Ou talvez até nesse conflito ele tenha comido a fruta porque era a sua única opção de salvar ela, de manter a fruta no poder de Elbaf, no poder da linhagem real, que realmente está do lado dos gigantes. O Loki se enxerga como herdeiro legítimo do reino de Elbaf, o sucessor da fruta, e talvez tenha algum papel nessa profecia que o conecte a esse papel de deus do sol. Uma coisa que não falta em mitologia nórdica é a profecia, inclusive a mais famosa, a do Ragnarok, parece estar presente também em One Piece. O apocalipse do mundo nórdico vem aí e o Loki deve ter um papel importante nessa história. E vale lembrar, nesse conflito com o rei Harald, o príncipe Loki provavelmente já não era bem falado no país. E, depois de matar o próprio pai, ficou mais difícil ainda, né? Todo mundo sabe que o Loki é conhecido como o deus da trapaça, e isso já deve deixar todo mundo com o pé atrás. Mas a partir do momento que ele mata o amado rei, levando a fruta lendária embora, praticamente nenhum argumento cairia para o seu lado. Ninguém acreditaria nele, mesmo que ele tivesse certo, mesmo que ele tivesse talvez até triste, com o coração partido por ter feito o que ele teve que fazer. O Loki pode ser um personagem super trágico e super interessante. E pior de tudo, ainda conseguiram a ajuda do Shanks para prendê-lo. E o Ruivo provavelmente só acreditava estar ajudando o gigante, não tinha como saber que de fato o Loki talvez fosse uma pessoa do bem sendo injustiçada. O que tornaria tudo ainda mais trágico, porque o Shanks é um poder impossível de impedir, é um poder imparável. Mesmo que o Loki fosse hiper poderoso, conseguisse tancar todos os gigantes, no momento que entra Shanks na equação, esquece, vai ficar completamente preso. Então galera, o Loki não precisa ser um bonzinho, coitadinho, mas realmente seria interessante se ele tivesse motivos mais nobres para matar o seu pai. E depois, quem sabe ele se encontrasse em uma situação de Usopp, contando a verdade, mas sem ninguém acreditar. Afinal, ele é o príncipe Loki, o príncipe amaldiçoado, o deus da trapaça. Mas me conta, muito cachimbo, loucura pura, ou será que tem alguma coisa aí? Ainda é muito cedo essa teoria, não temos tantas evidências, o rei Harald só foi mencionado por nome, mas já temos conexões com a vida real que podem pintar um cenário bem doido. Então galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, mas antes, não vai embora. Tem uma notícia triste, chata, mas já vamos trazer uma positividade aqui. Realmente, o break é real, é inesperado, mas a Jump deu uma notícia e disse basicamente que por uma questão de saúde inesperada, não teremos One Piece no mínimo pelas próximas 2 semanas. Então, melhoras pro Oda Sensei, que não seja nada demais, seja só uma gripe ou algum problema menor, mas que já já ele esteja bem, que ele descanse bastante, fique saudável, fique tranquilo, mesmo que o One Piece saia num ritmo devagar, o importante é a saúde de Eiichiro Oda. Então, escreve um comentário, vamos mandar energia positiva. Esse foi o vídeo, Alanzito, obrigado pela edição. Link da teoria na descrição. Tamo junto, um beijo, um queijo e valeu, galera!